Os brilhantes pioneiros estudantes racionais, o saber primário racional e o correto saber racional. O saber primário é para os que estão iniciando o estudo da cultura racional, é para os iniciantes, os infantes racionais, que ainda estão por completar a primeira lida, para virem fazer o curso supremo da relida. Mas para os pioneiros estudantes da cultura racional, os que já fizeram sua lida e sua relida, ou relidas, para esses e essas, não cabe mais o saber primário, não cabe mais a permanência no primarismo racional. Todos esses e essas precisam avançar para o correto saber racional, para que, tendo o correto saber racional, deixem o estágio de velhos infantes no meio racional. Velhos por suas relidas ou muitas relidas, e infantes porque, apesar de suas lidas, ainda interpretam os assuntos racionais de forma primária. E isso não é mais para estar acontecendo com esses brilhantes pioneiros racionais. Brilhantes, porque atenderam às orientações do racional superior, de terem paciência, obediência e persistência, por isso fizeram suas relidas, ou muitas relidas dos 1000 livros racionais. Mas, que deixaram passar esse detalhe de altíssima importância, em sua persistência, deixaram de avançar para o correto saber racional, permanecendo encalhados no saber primário da cultura racional. Quer dizer, mesmo tendo suas décadas de estudo racional, apesar disso, não estudaram adequadamente os livros racionais. Porque não se deram conta de que o estudo da cultura racional tem seu método próprio, por a cultura racional ter o seu modo de comunicação própria, o seu redígio próprio, o redígio do desencanto. E isso não pode continuar como está, para esses brilhantes estudantes, que por não saberem do modo correto do estudo racional, ficaram como primários no meio racional. E como primários racionais, não se aprontaram, não estão se aprontando devidamente para a vidência racional, a qual exige o amadurecimento no conhecimento racional. E o amadurecimento não é dado pelo saber primário racional, mas pelo correto saber racional. E queremos que milhares venham ter a vidência racional, e não só uma meia dúzia de gatos pingados, porque são milhares de brilhantes estudantes já com suas relidas, ou muitas relidas. De modo que é só fazer um pequeno ajuste, observando o redígio do desencanto, para mudar a forma de compreensão primária, para a compreensão acertada e madura do conhecimento racional. É só atentar para o redígio do desencanto e fazer o curso supremo do raciocínio, para daí então, adquirir e assimilar o correto saber racional, ficando assim maduros dentro do conhecimento racional, prontos para a vidência racional. E para ilustrar essa fala temos aqui uma passagem no histórico. Abre aspas. Então os causadores dessa deformação são todos seres deformados que aí estão. Os verdadeiros causadores de assim serem, deformados em matéria como são. E de forma que não tem que se queixar a ninguém, a não ser a si mesmos, que são os causadores dessa deformação. Se assim estão, se assim ficaram e se assim são, os culpados são todos que aí estão, por entrarem pelo pedaço que não estava pronto para entrar em progresso, por a vontade de ser livre. Como até hoje ainda estão, progredindo por conta própria. Se assim estão, se assim são, se assim ficaram, foi porque assim fizeram por onde. Fecha aspas. Aí se o estudante, na relida, for ler e interpretar essa informação sem considerar o redígio do desencanto, vai ser induzido a entender que os seres humanos, e não os habitantes do mundo racional, que entraram na parte que não estava pronta, quando na verdade, não é nada disso. Isso porque não consideram a maneira do racional superior promover o desencanto de todos, pelo modo do redígio do desencanto. Que no modo do desencanto tem isso, tem os assuntos entremeados, que aí está entremeando os habitantes do mundo racional, com os seres humanos, como se fossem uma coisa só. Tem a progressividade das revelações racionais, onde mais adiante, vem a separação desses dois personagens, o habitante do mundo racional e o ser humano, e aí vai definir cada um em separado. Tem a psicologia racional, facilitando a aceitação das coisas de um jeito, para mais adiante sermos capazes de entender e aceitar as coisas de outro jeito. Então tem isso na apresentação dos assuntos racionais, o modo do desencanto, apresentando as revelações racionais em partes, dosadamente, para a melhor compreensão de todos. Mas como não demos a devida atenção a isso, ao redígio do desencanto, e nem colocamos em prática o método do estudo do curso supremo do raciocínio, ficamos meio que só repetindo a primeira lida, que só dá para o estudante,
o saber primário da cultura racional. Só que o saber primário nos mantém como primários racionais, ou como adolescentes racionais, sem a maturidade requerida, para sermos contemplados com a vidência racional, mesmo antes da hora de nossa imunização racional. E isso não pode seguir ocorrendo, porque estamos falando de brilhantes estudantes racionais, que não podem ficar de fora dessa grande hora que se aproxima, a hora da vidência racional, para os brilhantes racionais. Salve!